Primeiramente, boa noite, né? A todos que estão apreciando e assistindo esse vídeo, né? A você que está assistindo ao vivo, você que entrou no meu canal no YouTube e está conferindo, né? Todos os detalhes, né? Sobre programação de Arduino, certo? Vou fazer aqui um exemplo bem prático, né? Tô falando até bonito. Tudo bem. Fazer um exemplo bem prático aqui de comunicação com Arduino, tá? O que eu tenho na minha mesa aqui? Eu tenho um Arduino com dois LEDs, né? Dois LEDs. E eu tenho também uma chavinha, né? Uma switchzinha aqui que vai emular um botão, tá? Não está aparecendo aqui para você que está assistindo esse vídeo, mas na minha frente aqui eu tenho montado esse circuitinho, tá? Eu acho que não há necessidade de eu mostrar a parte da placa, que é muito fácil, né? Mas depois, se quiser, eu posso gravar, mas eu acho que não há necessidade. Seguinte, vai ser um vídeo que vai exigir um pouquinho de raciocínio lógico aí, né? Vai ser um vídeo que vai forçar você a estudar um pouquinho de programação, tá? Então é o seguinte, tem um negócio, gente, que é chamado de programação orientada a objeto, tá? É o seguinte, para você ainda que não tem, né, o Visual Studio, eu vou pedir para você baixar, tá? Segue o passo a passo que eu estou fazendo aqui, nem precisou falar, é só de você assistir, você já sabe o que tem que fazer, tá? Nós vamos trabalhar aqui com o Visual Studio Community, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui, o que é o Visual Studio? O Visual Studio ele é uma ferramenta aí, um ambiente de desenvolvimento da Microsoft, que você pode desenvolver aplicações utilizando programação orientada a objeto, tá? Ele trabalha com C++, trabalha com C Sharp, ele tem algumas bibliotecas para você poder desenvolver para a parte mobile, né? Ele tem programação web, que é ASP, tem, né, programação em C, ou seja, é um ambiente de desenvolvimento poderoso aí que você pode desenvolver suas aplicações. Tem Visual Basic e assim por diante. Visual Studio é uma ferramenta paga, mas a Microsoft disponibiliza o Visual Studio Community para você poder usar de graça aí na sua casa, tá bom? Pode baixar, tá aqui o link, baixa e instala no seu PC. Tá? Tô com a versão 2022, mas se você tiver já pré-instalado no seu PC um Visual Studio 2017 para frente também dá, beleza? Tem aqui também a interface do Arduino na versão 2.2.1, que é uma versão, acho que deve ser a mais recente essa daqui, né? A mais recente. Até mais bonitinha, né? A interface está bonitinha. E nós vamos programar o Arduino, vamos fazer uma aplicação bem simples aí, tá? Seguinte, vou criar aqui na minha área de trabalho, gente, eu vou saber o objetivo, eu vou explicar o código aqui. Se você não tem nenhum tipo de domínio com lógica de programação, você não sabe nada de programação, esse vídeo vai ser um horror para você. Certo? Você sabe que aqui no canal do YouTube eu falo a verdade, né? Então, se você não sabe nada de programação, esse vídeo vai ser um horror para você. Porque você não vai entender nada. Certo? Se você já tem um certo domínio, sabe se virar, esse vídeo vai ser um guia para você dar os primeiros passos, né? Você não vai se tornar um puta de um programador só com esse vídeo. Mas vai te dar um norte para você fazer pelo menos alguma coisa mais básica. Beleza ou não? Então, assim, a partir desse vídeo, você pode se aprofundar nos estudos, tá? Vai ter muito conceito aqui de orientação a objeto que eu vou falar que para você vai ser abstrato. Vai ser mesmo, porque se você não conhece a programação orientada a objetos, você vai ficar louco. Mas você não precisa ser aquele cara cientista da computação, igual o Zé Thiago, para poder, né, desenvolver uma programação no Visual Studio. Se você tiver um mínimo de lógica, um mínimo de raciocínio, e souber pelo menos desenvolver algum código, você consegue deslanchar aqui, sem saber programação orientada a objeto assim, de forma avançada, né? Você consegue se virar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, tá, gente?
onde eu vou salvar o meu projeto. Vou chamar aqui de aula Arduino Sharp, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu sei que tem muitos projetos que vocês vão trabalhar, né? Não só os alunos que estão assistindo essa aula ao vivo, mas você também que está assistindo essa aula aí pelo YouTube. Perdoe-me que minha garganta tá ruim. Você às vezes quer criar uma interface gráfica, né? Para trocar algumas informações com o Arduino. E às vezes isso aí pode ser você pode ter uma dificuldade muito grande, né? O Visual Studio você vai saber que ele facilita um pouquinho, tá? Essa parte aí de programação. Criei o meu projeto, a aula Arduino C Sharp, tá? O projeto é minha pasta. Vou abrir agora o Visual Studio. E vou criar um projeto novo. O Visual Studio, gente, ele é uma ferramenta bem intuitiva, tá? Então, só vir aqui criar um projeto. Perceba que o Visual Studio é uma ferramenta muito, mas muito extensa. Isso porque o que eu instalei aqui no meu projeto, né, no meu ambiente de desenvolvimento, eu instalei o básico. E mesmo assim, o básico tem coisa pra caramba. Então, o que nós vamos criar? Nós vamos trabalhar com um aplicativo de Windows Form. .NET Framework, tá? Guarda esse nome aqui, ó, aplicativo do Windows Form. Ah, professor, não está aparecendo para mim. Tá bom. Digita aqui, ó, aplicativo do Windows Forms. Tá? Aí, você vai escolher uma linguagem. Visual Basic, C Sharp, C++. Você escolhe. Certo? Eu vou escolher aplicativo Windows Forms utilizando a linguagem. Dá também, só vai mudar a linguagem, né? Também dá. Bom, escolhi aqui aplicativo do Windows Forms, .NET, C Sharp. Tá. Próximo. Qual que é o nome do projeto? Vou chamar aqui de aula Arduino C Sharp. Tá? Aula Arduino C. Vou salvar esse projeto aqui em área de trabalho. Aula Arduino C Sharp. A versão do .NET, gente, pode colocar a versão mais recente que você tiver. Quem tiver um Windows 11 para cima, um Windows 10 para cima, né, ele já vem pré-instalado o .NET no computador. Então, qualquer uma dessas aqui vai funcionar. Eu vou colocar 4.7.2, que é uma intermediária. Vou criar o projeto. Funciona? Ó, a partir do momento que você criou um projeto aí no Visual Studio, ele já deixa para você o ambiente onde você vai fazer o design das suas telas, né, do seu software. Aqui à esquerda, em caixa de ferramentas, eu tenho todos os objetos, formulários, né, e recursos que eu posso colocar aqui no meu projeto. Professor, não está aparecendo para mim essa função aqui, caixa de ferramentas, né? Só você vir aqui em exibir e procurar por caixa de ferramentas, tá? No meu lado direito aqui eu tenho gerenciador de soluções, eu tenho aqui a árvore do meu projeto, todos os recursos de programação vão estar aqui ao lado direito. Se não estiver aparecendo para você gerenciador de soluções, você vem em exibir e coloca lá gerenciador de soluções, tá? Aqui, ó, tá vendo? Temos aqui a aba propriedade, que é muito importante. Cada objeto que você tem aqui, né, no seu Windows Form, ele vai ter algumas propriedades para você alterar. São configurações da sua tela, né? Então, ele vai ficar aqui. Você pode procurar ele também aqui em exibir e janela de propriedades, se não estiver aparecendo para você. Tá? Temos mais aqui em cima o botão para você poder compilar o código e transformar ele numa aplicação executável. Temos aqui embaixo, né, alguns recursos que mostram para você. Isso aqui é muito importante.
Se tiver algum erro no seu código, aparece aqui. O próprio Visual Studio, quando ele mostra um erro, ele te dá uma possível solução. Então, é um ambiente de desenvolvimento bem inteligente aí, tá? Bom, não fiz nada. Se eu vier aqui e der um iniciar, gente, ele vai compilar o projeto do jeito que está, tá? Então, ele cria um pré-projeto para você. E ele não tem nada, tá? É um projeto que não tem nada. Vou desativar aqui o antivírus, tá, pessoal? Porque o antivírus ele pode achar que é vírus. Então, vou desabilitar aqui o antivírus, vou colocar aqui, ó, desabilite até que o computador reinicie. Meu Avast, senão ele vai ficar reclamando aqui, tá? O computador de vocês pode ser que não faça isso. Pode ser que não faça isso, tá? Mas no meu aqui faz. Por causa do Avast. Vou iniciar de novo. Olha lá. Criou um projeto, tá vendo? Minha garganta tá bem arranhada hoje. Não tem nada, né? O projeto não tem nada. Bom, só tem a janela inicial. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, nós temos aqui as alças de redimensionamento da tela, que você pode aumentar ou diminuir a tela. Temos aqui os botões de controle, minimizar, maximizar e fechar. O título da tela, tá? E a área de trabalho onde você vai inserir os componentes, tá? O que eu vou fazer? Minha garganta tá ruim hoje, hein? Nossa Senhora. Aqui em caixa de ferramentas, pessoal, você tem diversos botões, tá vendo? Você tem diversos botões. Botões, componentes, objetos, etc. E um deles é o button. Então, se eu clicar aqui em button e arrastar na tela... Nossa, cara, tá difícil. Se você arrastar aqui na tela, ele vai criar para você um botão. Se você pode aumentar esse botão, diminuir esse botão, pode fazer o que você achar melhor, tá? Selecionando o botão aqui e vindo em propriedades, você pode, por exemplo, aumentar o tamanho dessa letra. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, ó, 26, por exemplo, né? Eu acho que é até grande. Vou colocar aqui, ó, 18. Você pode, por exemplo, alterar o texto desse botão, vindo aqui na propriedade text, tá? Então aqui, eu vou colocar o botão aqui chamado conectar. Vou aumentar aqui um pouquinho ele. Consigo mudar o formato? Aqui em Flat Style, por exemplo, você pode colocar ele flat. Pode escolher, por exemplo, aqui, ó, flat appearance. Você pode escolher uma outra cor, por exemplo, aqui, ó, preto. Ah, não, perdão, aqui é a borda, né? Pode colocar aqui o tamanho da borda. Tá vendo? O tamanho que você quiser. Aqui em Back Color, você pode colocar, por exemplo, uma cor. Vamos supor, um azul escuro. Ou um azul mais claro. Redondo, consigo deixar ele? Redondo não. Ou seja, posso dar uma estilizada aqui e deixar o botão do jeito que eu achar melhor. Tá? Estilizei, depois vocês podem navegar aqui, tá? E brincar um pouquinho nessas propriedades, beleza? Outro ponto importante, gente, o name. O name é uma propriedade que vai definir para você o nome para esse objeto aqui. Por exemplo, eu gosto de colocar o nome assim para o botão, btn, eu vou chamar ele de conectar. Esse cara aqui vai ser o ID desse objeto. Se for colocar de código, você vai chamar, por exemplo, esse btn conectar. Tudo que for referente a esse cara aqui, tá? Para que serve um botão, gente? O botão é o seguinte, eu clico nele e realizo uma ação. Certo ou não? Eu clico nele e ele realiza uma ação, tá? Qual é a ação? Clique, duplo clique,
clica o botão direito, clica o botão esquerdo. Então, o que esse botão vai fazer? Vamos supor que eu queira conectar com o Arduino, nesse momento aqui. Se eu der um duplo clique aqui no botão, ele vai abrir para mim a parte de código. E ele cria uma função do tipo privada aqui, chamando o botão que eu criei, o nome que eu atribuí, e qual o evento? Clique. Se você quiser colocar outro evento, ó, perceba que quando você cria a parte de código, ele tem duas telas, o form1.design e o form1.cs. O form1.cs é onde você vai colocar todo o seu código. E o form1.design é onde você vai estilizar a sua tela e seus objetos. Tá? Como eu dei um duplo clique aqui, ele entende o seguinte, olha, o usuário quer desenvolver alguma coisa quando o botão for pressionado. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira falar o seguinte, ó, message box. Vou colocar aqui uma função, ó, message box ponto propriedade show. Vai abrir uma janelinha de alerta para você com uma mensagem que você quer, né? Se eu coloco aqui em parênteses, ó, abro aspas e digito aqui, ó. Oi. Bem, vamos estudar? É? Oi, tudo bem? Vamos estudar? Vai aparecer isso aqui para você. Vou colocar uma vírgula aqui e colocar um título nessa janela. Eu vou colocar mais uma opção aqui, ó. Vírgula, message, box, buttons, ponto. Eu tenho que tipo de botão que vai aparecer nessa janela? O OK, cancelar, sim, não. Geralmente é o OK, né, quando é uma mensagem. Vírgula. E você pode personalizar um ícone, né? Então, message, icon, ponto. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui information. Terminou? Ponto e vírgula. Oi? Para pôr nessa janela, não. Essa janela é padrão do Windows, né? Você pode criar a sua própria tela como janela. Se eu der um compilar aqui agora, gente, o que acontece? Eu criei um botão aqui na tela. Tá vendo? Escrevi o nome dele, mudei a cor de fundo. Dei um duplo clique nele. Ele criou uma função. Toda vez que eu pressionar o botão conectar, ele vai realizar essa ação aqui. O que é essa ação? Essa ação vai mostrar para o operador, né, quem está operando o seu software, uma mensagem. Oi, tudo bem? Vamos estudar? Olha só, vou dar um iniciar aqui para vocês verem. Tá vendo? Olha lá. Vou clicar aqui. Oi, tudo bem? Vamos estudar. Olha o título Senai, tá vendo? O botão .ok e o ícone information. Certo? Beleza. Qual que é o primeiro passo, professor, para conectar com o Arduino? Né? O Arduino é uma comunicação serial. Né? Então, se o Arduino é uma comunicação serial, eu preciso vir aqui em caixa de ferramentas e buscar um objeto que faça a comunicação serial. Então, por exemplo, aqui, ó, serial port. Vou clicar e arrastar aqui na tela. Olha lá, ó. Ele criou aqui para mim, tá vendo? Um objeto serial. Perceba que tem objetos que você arrasta na tela e ele é, de fato, um objeto visual, como um botão, uma caixa de texto, uma lista de seleção, entre outros, né? E tem objetos que só executa algumas ações e background. Por exemplo, a comunicação serial não é um objeto visual, certo? A comunicação serial é um código que roda por trás ali, que estabelece a comunicação com o Arduino. É esse caso aqui, ó, ele aparece aqui para você, ó, serial port. Se você clicar aqui em serial port e vier em propriedades, ele vai mostrar para você diversas configurações. Primeiro, o nome. Vou dar o nome para ele aqui, ó, serial Arduino. Baud rate, qual que é a taxa de comunicação que você vai ter com o Arduino? Vamos manter 9600. Data bit 8, que é o padrão do Arduino, tá? E aqui já é o suficiente aqui em termos de configuração. Tá?
Agora, eu quero conectar com o Arduino toda vez que eu clicar no botão, dar um duplo clique nele, vou abrir aqui, ó. Eu não criei um objeto chamado serial Arduino, tá vendo aqui? Então, posso vir aqui agora e fazer assim, ó. Serial Arduino ponto baud rate. Ah, não, já foi configurado. Desculpa, gente. Ponto conect ponto comport. Deixa eu ver se ele não tem aqui na propriedade. Aqui eu acho que ele não tem aqui na propriedade. Paridade não tem, que é o padrão do Arduino. Aqui, ó. Serial Arduino ponto port name. Certo? Qual que é a porta do Arduino aqui, ó? Chamei o objeto que eu criei, que é serial.arduino, e chamei a propriedade port name. Port name é o seguinte, ó. Esse meu Arduino Uno aqui, ele está em qual porta? Com 7. Com 7. Beleza? Em seguida eu vou fazer serial arduino.open. Abrir a porta serial. A partir disso eu já posso escrever alguma coisa. Já tá feito. Mas vamos imaginar o seguinte, gente. E se der algum erro aqui? Geralmente a gente usa uma função chamada try-catch, tá? O que é o try? Try é o seguinte, ó. Try, abre e fecha parênteses. Tudo que eu colocar aqui dentro dessas chaves vai ser executado. Se porventura acontecer algum erro, certo? Ele vai cair numa função chamada de KitKat. Ele vai sair aqui no cat. O que é legal colocar aqui para o usuário? Vamos pegar aqui esse message box. Tá? Vamos colocar aqui dentro. Olha só. Vamos supor o seguinte. Quando eu apertei o botão conectar, ele pegou a porta com 7 e tentou abrir ela. Certo? Ah, aconteceu algum problema aqui. Não encontrou essa porta. O que ele vai fazer? Ele vai cair na condição do cat. Aqui no cat, você pode falar para o operador o que está acontecendo, né? Então você pode falar assim, ó. Ei, aconteceu um erro. Ops, deu erro. Qual erro? Pode mostrar o erro para ele, ó. Aqui no cat, se você abrir parênteses e colocar exception ex, o que ele vai fazer, ó? Presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Mais ex.message. Quando eu coloco o cat assim, com o exception, o erro que ocorrer, ele vai armazenar no ex. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou escrever a frase, ops, deu erro, concatenei com a mensagem do erro. Isso é legal para poder aparecer para o operador, entendeu? Então, você clicou lá, né? Ele, por algum motivo, não conectou. O que ele vai mostrar? Ops, deu erro, mais a mensagem do erro. Você pode formatar a caixa do jeito que você quiser. E aqui onde está o ícone, gente, information, eu vou colocar error, né, para mostrar para o usuário que deu erro. Uma variável, você pode colocar aqui Senai, por exemplo. Ah, mas vamos supor que deu tudo certo isso aqui. Bom, se deu tudo certo isso daqui, o que a gente vai fazer? Message box, por exemplo. Show. Vamos escrever conectado com. Posso, se eu quiser, colocar aqui, né, um título, Senai, message, buttons.ok, message icon, ponto information, por exemplo.
Vamos ver se deu tudo certo? Vamos iniciar aqui o nosso projeto. Conectar. Olha lá, ó. Conectou com sucesso. Deu tudo certo. Vamos supor que ele queira conectar na COM 8. Não existe a COM 8, né? Então mudei aqui, por exemplo, para COM 8. A porta COM 8 não existe. Tá vendo? Que funciona bem esse negócio do try-catch. No nosso caso aqui o Arduino é com 7. Vamos supor que a gente queira enviar uma mensagem para o Arduino dizendo que a conexão foi bem sucedida. Pode fazer o seguinte, ó, serial arduino.write. Olha só que simples. Vou escrever no Arduino, ó, conectado com posso escrever no Arduino. Conectado com sucesso, por exemplo. Estão observando aí? Certo? Vou executar aqui. Toda vez que eu quiser escrever alguma coisa no Arduino, eu chamo, né, o objeto que eu criei do serial port, ponto, write. Write o quê? Aí aqui eu posso escrever o que eu quiser, tá? Aqui no Arduino, gente, eu tenho algumas configurações. Por exemplo, no void setup, eu tenho o serial.begin, que é a inicialização do modo serial. Vou colocar aí no balde rate 9600. Beleza? Iniciei aqui com 9600. Iniciando aqui o serial begin, eu posso vir aqui, vou fazer uma verificação, compilar, descarregar aqui no Arduino. O que acontece aqui, gente? Se eu vier aqui em Tools, cadê aqui o nosso Serial Monitor? Tá vendo ou não? Vou tentar aqui conectar com o Arduino. Opa, foi negado. Negado que eu acho que eu tô conectado aqui com ele, né? Agora ele vai conectar, olha lá. Conectou. Beleza. Fechei. Serial.begin. Inicializei a porta serial. Agora, e se eu quiser ler essas informações? Eu tenho uma serial. Vou entrar aqui no site do Arduino. Serial. Deixa eu pegar a sintaxe correta. Ó. Serial read Arduino. Vamos olhar aqui no manual de referência aqui do Arduino. Vamos pegar a função correta. Nós temos aqui, ó, um exemplo. Serial begin 9600. Isso vai dizer a porta serial. Tem uma funçãozinha aqui, ó. Tá? Tem uma funçãozinha aqui. Se eu receber alguma coisa na porta serial, então eu posso armazenar alguma informação, tá? Né, aqui na serial read, tá? Só que a serial read no Arduino, a gente vai ter que receber uma informação em char. Estão entendendo ou não? Então, por exemplo, aqui no Arduino, ó. Primeira pergunta, no void loop. Conectei com o void loop. Serial.avariable. O que é isso daqui? Recebi alguma coisa na porta serial? Recebi alguma coisa? Se sim, eu posso fazer um
eu posso fazer? Uma recepção de dados. E fazer o tratamento desses dados. Por exemplo, eu tenho um LED aqui, 2 LEDs na verdade, né? Quais são os LEDs? Vamos lá, pin mode 12 output. Nós temos o pin mode 1211. Então, o 11 e o 12 é saída e o 13 é aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças para ninguém, né? Pin mode vai definir se o pin é de entrada ou saída, né? 11 e o 12 saída e o 13 entrada. Inicializei a porta serial. E por praxe, gente, eu posso colocar aqui, por exemplo, output colocar aqui, peraí. Nossa, deu branco. Digital write pino 11 LED desligado. Digital write pino 12 apagado também, desligado. Os 2 LEDs vou inicializar o quê? Apagado. Aí eu vou criar um vetor aqui que é o seguinte, ó, aqui em cima de void setup, vou criar aqui um vetor do tipo char. Vou colocar quantas posições? Sei lá, 3 posições. Eu vou chamar aqui de buffer serial. Deixa eu só dar um verify aqui para ver se não tem nenhum syntax. Ó, ele não deixou eu colocar aqui o char. Ele aceita aqui como 3. Não deixou eu também colocar aqui o buffer serial. Não está deixando eu colocar o buffer serial aqui. A gente vai precisar criar um vetor aqui no Arduino. Gente, aqui na documentação, se você tiver com dúvida igual eu estou tendo aqui, vector no Arduino, ele vai mostrar tudo, ó. Vamos ver se aparece aqui, ó. O chat GPT também dá, né? Mas força um pouquinho a mente aí. Arduino aqui, ó. Arduino. Vamos ver se ele tem aqui. Quero declarar um vetor. Vamos ver aqui, ó. Char. Eu quero um vetor, né? Vamos colocar uma string. Vamos ver essa string aqui, como que ele declara. String é um conjunto... Ah, tá vendo? Ah, tá. Então é char, buffer serial, em 3 posições. Aí. Buffer serial. Se eu receber serial.available, né? Available, né? Nossa senhora, falhou aqui o inglês. Se for maior do que 0, quer dizer que recebi alguma coisa no buffer serial do Arduino. O que eu posso fazer? Mais uma pergunta. Aliás, buffer serial recebe o quê? Serial.read. Tá vendo?
Dá um verify. Serial.read. Ou então, o serial.read, ele tem que passar... Bom, acho que eu tenho que passar os parâmetros para ele aqui, ó. Quem que é o vetor que vai receber? Faz um tempo que eu não programo Arduino, mas tudo bem. Buffer serial, vírgula, acho que o tamanho do buffer. Vamos lá de novo. Serial. Estou apanhando um pouco no Arduino que faz um tempo que eu não mexo. Vamos lá, serial. Ponto. Cadê o read? Ó, read string. Vamos ver o read string. Um exemplo. Ah, olha lá. Bom, ele já tem a função readString, então melhor. Então não preciso criar um char. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui meu buffer serial. Vou chamar de string. Deixa eu ver se ele aceita isso, né? Se ele vai aceitar. Tem que ver se ele aceita aqui, né? Se ele aceita, eu colocar... Vamos ver se ele aceita aqui, ó. Aceitou criar E agora eu vou puxar a função serial.readString. Tá. Ô, gente, aqui é tudo ao vivo, gente. Não tem edição de vídeo, não. Se eu não sei, eu vou lá no manual e pesquiso. Tá? É que eu não sei, não guardo código de cabeça. O importante é você saber o que eu estou fazendo. Tá? ChatGPT faz isso para você também, se quiser. Mas, se quiser forçar a sua mente, você vai no manual da linguagem. Né? Vamos ver se ele aceita aqui. Aceitou. Serial begin. Inicializou o buffer serial. Defini todos os pinos como dois pinos como saída e um como entrada. Já inicializei ele em low para ficar desligado o LED, né? E aqui no void loop se eu receber as informações do buffer serial, eu armazeno o que eu recebi nessa variável chamada buffer serial aqui, ó. Tá vendo? E aqui dentro eu vou colocar um if, ó. Se buffer serial, aí você pode colocar uma mensagem, ó. Por exemplo, foi igual a LED 1 on. A mensagem você pode colocar o que você quiser, tá, gente? A gente pode fazer assim, ó, digital, write, o quê? Qual que é o pino aqui? 12, 11, por exemplo. 11, high. Certo? Pode colocar um else. Se você quiser, pode colocar um else. Se não, ele vai para... Vou gravar isso daqui no Arduino. Vamos testar e daqui a pouco eu faço a revisão do código. Bom, até aqui no botão conectar está entendido. Agora eu vou colocar um outro botão aqui na tela. Vou vir aqui em button. Vou arrastar aqui esse button. Vou colocar ele assim e vou escrever o nome dele de LED 1 on. Vou alterar a cor da letra, o tamanho aqui da minha fonte, colocar 14. Vou copiar o botão, colar. Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, em propriedades, vou colocar LED 1 off. Agora, aqui na propriedade do botão, ó, vou dar um duplo clique, LED 1. Ah, esqueci de atribuir o nome para ele. Tudo bem, deixa o nome padrão. Vou colocar serial arduino.write. E eu vou escrever L1 on. Não é a mensagem que eu coloquei lá no Arduino? Só que essa rotina eu vou colocar em cima de um try catch. Por quê? Se der algum erro, a gente sabe, né? Eu vou até copiar esse message box aqui. Porque se der algum erro, a gente sabe o que está acontecendo. E o mesmo, então vou copiar esse código aqui. O mesmo eu vou fazer para o botão de off. Olha lá, duplo clique.
abrir aqui a função, LED 1 off. Podemos esquecer do exception EX, né? Aqui no cat, ó. Aqui e aqui. Senão ele dá erro. Vamos testar? Conectei com o Arduino. LED 1 on. Ó. O Arduino tá recebendo, ó. Ele acendeu, só que agora ele acendeu certinho, acendeu. Não é o resistor que tá muito alto, não? Olha lá. LED 1 on. LED 1 off. LED 1 on. LED 1 off. Tá vendo aí, ó? LED 1 on. LED 1 off. Pronto, tá funcionando. Se eu quiser agora colocar um outro LED, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui se LED 2 for on, o pino 12 vai para high. Se não, ele vai para low. Se você não quiser colocar if else, você pode fazer isso aqui, ó. Ao invés do else, você pode colocar outro if. Pode colocar outro if, ó. Tá vendo? Se for L2 on, high. Se for L2 off, low. Pode fazer isso também, tá? Se você quiser. Vou dar um iniciar. LED 1 on. LED 1 off. Esqueci de colocar o botão pro LED 2, né? Ó, então vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, copiei os objetos. E aqui agora eu vou colocar LED 2 on, LED 2 off. E vou copiar o código de um botão. Vou passar para ele aqui, ó, LED 2 on. E aqui LED 2 off. Alterei só o descritivo, né? Vamos ver. LED 2 on, LED 2 off. LED 1 on, LED 1 off. LED 2 on, LED 1 on. LED 1 off, LED 2 off. Pronto. Está funcionando aqui a comunicação. Recapitulando. Criei uma string chamada buffer serial. Inicializei o meu buffer com 9600. Defini 2 pinos como saída. Já joguei eles em nível lógico baixo, para ele já inicializar apagado. E aqui no void loop é bem simples. Se eu receber informações do buffer serial recebe o que está lá na porta. Certo? Armazena aqui. E aqui eu coloquei os ifs. Tá? Se buffer serial for igual a uma mensagem que você quer, por exemplo, eu coloquei aqui 01, L1 on. Ele vai lá e acende o LED. Se não, ele apaga o LED 11. Se for L2 on, ele vai lá e acende o LED 2. Professor, essa mensagem L1 on e L2 on off é obrigatório? Não, você pode colocar o que você quiser. Se você quiser colocar sinais, colocar o seu nome aqui também dá. Né? True, false, você pode colocar a mensagem que você quiser aqui. Beleza? Bom, eu acho que o primeiro passo é isso aí.